Para você que está nos acompanhando pelo YouTube do Convergente, a gente continua nosso debate político falando com o deputado federal Amon Mandel. Amon, a gente sabe que os bastidores da política já estão fervendo. As situações elas estão em grande movimento. O que não faria você vir ser candidato para a eleição da prefeitura de 2024? Olha, muita coisa. Como eu te falei, a decisão não cabe a mim, cabe à própria população. Então, se a população decidir que eu não devo ser, não serei. Se a população decidir que eu serei, serei. Isso não é uma decisão pessoal minha, nunca foi, nunca será, e eu não tomei essa decisão justamente por isso, porque a minha política, a forma de atuar no mandato e na sociedade não depende de ambições pessoais que eu não tenho. Como é que você vai aferindo, né, essa temperatura de que as pessoas querem ou não querem você? Olha, além de consultas populares que eu faço através das redes sociais e de técnicas de teste A e B através do impulsionamento para que a gente tenha acesso a esses dados, tem várias pesquisas ali sendo lançadas por institutos que não foram contratadas por mim, mas que me colocaram ali como um dos potenciais, justamente por conta da votação em 2022, e que indicam ali que há uma grande aceitação da população ao meu nome. Eu me sinto lisonjeado e agradeço a todo mundo que me tem em tão alta consideração, mas isso vai depender ali de cumprimentos, cumprir os compromissos de mandato, da própria decisão da população mais na frente. Enfim, não é algo que eu busco hoje investigar. Você, Amon Mandel, você acredita que a população manauara confia em você? Olha, eu espero que sim, eles confiaram em mim. Uma a cada 4 pessoas na cidade de Manaus me escolheu nas urnas no ano de 2022 e depositou ali a sua confiança. Então eu trabalho constantemente para tentar satisfazer, dar um retorno para todas as pessoas que depositaram confiança, e é um trabalho muito árduo, muito difícil de se fazer. Quanto mais altas as expectativas depositadas em uma pessoa, mais fácil é de você não corresponder a elas, né? A gente sabe que a experiência ela vem com o tempo. Você já foi deputado, já foi vereador, agora está como deputado federal, mas você é muito jovem. Como é que você administra essa enxurrada de críticas também? Porque a gente vê que na sua rede social é um termômetro, né? Mas assim como as pessoas lhe elogiam, elas também lhe criticam. Como é que você administra isso sendo uma pessoa jovem? E a questão realmente emocional? Olha, isso é uma questão completamente normal. Eu acho que quem leva críticas para o lado pessoal comete um erro. Criticar é normal, apontar onde eu estou errando. O que não dá para aceitar são mentiras ou ataques pessoais. É falar, o fulano é feio, o fulano namora com ciclana que já namorou com outro, isso, aquilo. Isso é inadmissível dentro de um ambiente de trabalho, dentro da política, dentro, enfim, de qualquer ambiente dentro da sociedade. Mas críticas, Érica, são completamente normais, e eu até peço que as pessoas façam, que digam, eu acho que você poderia melhorar ali, enfim. Existe algum político, né, nesse momento histórico, né, que você se baseou, que você disse, eu fui seguindo os passos, ou eu me baseei e peguei experiência com essas pessoas? Muitas personalidades me influenciam, de Gandhi a Jefferson Pérez no estado do Amazonas, de Kennedy, ex-presidente americano, a parlamentares como o próprio Jefferson Pérez e como Fábio Lucena, por exemplo, que viveram no nosso estado, que eu busco me espelhar. Eu tive uma experiência com o Amazonino Mendes, nas minhas 2 eleições estive com ele, na de vereador e na de deputado federal, e foi uma pessoa que, embora tenha cometido muitos erros ao longo da sua vida, também cometeu muitos acertos, e eu espero ali absorver todo o conhecimento quanto aos acertos que ele teve na vida dele. Os erros, obviamente, eu não faço questão de herdar, mas tudo aquilo que ele fez de bom, como a criação da UEA, por exemplo, que foi algo visionário naquela época, deve sim ser espelhado. Você estudando um pouco a história do Amazonas e do próprio Brasil, né? Você que já está finalizando uma faculdade, eu pergunto de você, qual é o político que você não se basearia, que você tem vergonha? Diz assim, olha, eu tenho vergonha dessas pessoas que vieram e conseguiram se candidatar e foram eleitos.
Olha, eu não me basearia em todos aqueles, como eu falei antes, que eu já critiquei. Não me basearia em políticos que manipularam ali ações judiciais ou dinheiro público, Caixa 2, enfim. E não me basearia também em políticos ali de outros países, como Nicolás Maduro, como o Ortega no Chile, como todos aqueles, tanto de direita quanto de esquerda, que cometeram excessos e estiveram ali em ditaduras, em sistemas de opressão, né? Eu aproveito aqui e já pego o gancho de perguntar, você acredita que existe comunismo ainda? Olha, o comunismo, enquanto ideologia, com toda certeza existe. Agora, enquanto um sistema político e econômico, nunca existiu, na verdade, se a gente for levar a definição mais rigorosa do que é o comunismo. O sistema comunista é um sistema onde as classes sociais são extintas. A gente tem ali uma horizontalidade dentro dos estratos sociais. E a gente nunca viu, na história do mundo, nenhuma sociedade onde a gente tenha atingido isso, tenha extinguido totalmente as classes sociais. A gente já viu algo semelhante a um socialismo, talvez, mas comunismo não, por conta da definição ali do ponto de vista da ciência política. Você acompanhando agora, né, essas mudanças que a gente está passando, e principalmente porque o ex-presidente Bolsonaro não se elegeu, mas Manaus apresentou um número muito grande, né, de apoio à direita e à extrema-direita, um movimento conservador. Você acredita que para essa eleição, o que vai ter um peso maior? Vai continuar a direita para a capital ou o movimento de esquerda está crescendo? Como é que você está fazendo essa leitura do cenário? Eleições municipais, via de regra, não são guiadas por discussões ideológicas de esquerda e direita, e sim por aspectos práticos da vida do cidadão. É o asfalto na rua, é a rua que alaga por conta da falta ali de drenagem profunda, é o dinheiro que é desviado da prefeitura, o pagamento de database dos enfermeiros ou professores e assim por diante. Então eu não acho que a discussão vai ser guiada ali por questões de direita ou de esquerda na próxima eleição, justamente por isso, por ser uma eleição municipal. A gente está acompanhando, inclusive, como a gente vai publicar um dossiê dos municípios do estado do Amazonas, mostrando um pouco como foi todas essas práticas de licitação, a estrutura e como foi a gestão desses prefeitos. E a pergunta que eu quero saber é como é que você avalia hoje, olhando, pegando o retrato do estado do Amazonas, olhando para o município do estado do Amazonas, como é que você avalia? Nós ainda estamos isolados? O que precisa realmente mudar essa realidade do nosso isolamento geográfico e a qualidade de vida das pessoas? O Amazonas está isolado não só geograficamente, como em todos os outros contextos. O Amazonas recebe um dos menores investimentos per capita do Brasil na questão da saúde, no que diz respeito às verbas transferidas pelo governo federal. O Amazonas tem ali 62 municípios e boa parte deles isolados geograficamente, num caso como, por exemplo, na queda de um avião em Barcelos, que se tivesse ocorrido em Manaus, talvez tivesse tido ali sobreviventes por conta do tempo de reação e da capacidade que nós temos de atendimento na área da saúde. Barcelos, tal como vários outros municípios do estado do Amazonas, não tem essa capacidade ali, não tem um grande hospital, muitos municípios no estado do Amazonas não tem UTI, enfim. Então, o Amazonas, com toda certeza, continua isolado e eu trabalho para que a gente não viva mais essa realidade. Agora, para a gente já quase finalizando, eu queria que você falasse sobre BR-319. Será que ela ainda sai algum dia? Olha, eu espero que a BR-319 vire uma realidade e queria dizer sobre isso que, muito embora haja uma discussão exacerbada e acalorada quanto à conclusão ou não das obras, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro é que muito dinheiro público já foi investido nessa BR e não faz sentido a gente investir numa estrada se não for para concluir e se não for para usar. Isso é dinheiro público desperdiçado. A gente tem que tomar uma decisão, um ponto final. Se essa estrada vai ser asfaltada, então a gente termina. Se ela não for, então não faz sentido a gente ter a BR-319 na forma como ela é atualmente. A gente pode transformar talvez numa ferrovia, por exemplo, Érica. O segundo aspecto que a gente tem que considerar nessa discussão é que sim, a BR-319 ela traz com toda a certeza, e isso é científico, um efeito negativo no que diz respeito ao meio ambiente. Mas o não asfaltamento e a não conclusão de uma obra não pode ser tratado como uma política de combate ou de evitar o desmatamento na Amazônia. Pelo contrário, na verdade, a gente tem que investir em infraestrutura e
em combate e repressão ao desmatamento, equipando os órgãos de controle, a Polícia Federal, o IBAMA, as prefeituras e todos os órgãos que vão ali impedir o desmatamento ilegal no entorno ali dessa estrada. A existência da estrada sem a conclusão das obras, só com o barro, não está impedindo o desmatamento, está apenas atrasando ele. E se a gente ficar calado e fechar os olhos contra a situação da BR-319 e continuar esperando que ela continue do jeito que está, a gente não vai estar beneficiando o meio ambiente, a gente vai estar apenas atrasando o prejuízo a ele. Como político jovem, eu gostaria que você falasse para mim, na sua opinião, o que impediu e o que impede que essa 319 ela seja penalizada? Em grande parte a corrupção, mas também a omissão dos órgãos de controle e do Poder Executivo em investir em algumas situações que eles não enxergam como benéficas eleitoralmente. A gente vê aquela velha história, prefeitos não gostam de investir em drenagem profunda porque fica embaixo da terra e a população depois não vê. Presidentes não gostam de investir em policiamento porque tem eleitores. Presidentes não gostam de investir no combate ao desmatamento porque preferem dar para um programa assistencialista. A gente precisa, Érica, de seriedade na administração pública, de respeito ao contribuinte e de respeito também a tudo aquilo que influencia na vida dele. As mudanças climáticas são uma realidade e nós precisamos encerrar essa discussão de uma vez por todas, definir não se a BR vai ser asfaltada ou não, mas quanto que o governo federal vai enviar de orçamento para repressão ao desmatamento e quando que o governo federal vai tomar a decisão. Você vai concluir as obras e investir para compensar esse asfaltamento na repressão ao desmatamento ou você vai transformar, por exemplo, numa ferrovia? Deputada Mamandel, a gente vai finalizando aqui o debate político. Eu agradeço você que está nos acompanhando e aí eu gostaria que você pudesse mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado a toda a equipe do Convergente. E eu queria dizer para você que eu sozinho não tenho como mudar muita coisa. Sozinho eu sou uma pessoa com o início de uma calvície precoce, com o cabelo caindo, uma pessoa magra, uma pessoa com certas limitações, mas com você, embora eu não tenha força física, posso ter força política. Então, eu dependo de você para todas as cobranças. Se nós cobrarmos desvios de dinheiro, de recurso público e punições, e eu fizer isso sozinho, essas denúncias não vão dar em nada. Mas se você cobrar junto comigo, se você pegar o seu celular agora, compartilhar esse vídeo, comentar na publicação de algum político, aí a gente pode ter um cenário diferente para o nosso futuro.